Será que o Allan Kardec foi enganado? Ou ele mentia? O Chico Xavier, será que ele era enganado? Ensinou muitas pessoas errado? O que está acontecendo? Muita gente pediu para analisar alguns vídeos que mandaram para mim. As irmãs Fox mentiram? Como as batidas, como a mesa giratória? Ou alguns estão titulando o espiritismo a farsa? Será verdade? Vamos aprender tudo isso hoje, vou analisar esse vídeo e eu vou dar minha opinião, fazer uma análise sobre o que algumas pessoas me pediram. Então você que manda o tema que você quer que eu faça análise, manda para mim que eu vou analisar e passar para vocês. Olá, se você caiu de paraquedas aqui, está chegando aqui, você é inscrito aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai no sininho, ativa o sininho para todos. Você receber a notificação dos nossos vídeos, né? Vai nos locais assombrados, mostra o vídeo de vocês no lugar assombrado. Fazemos análise da cabeceira e de outros canais. Se você quiser agora pedir análise de qualquer coisa do canal, manda pra gente que a gente vai estar analisando para vocês. E vou fazer logo também no Rafael Ferro, porque vocês estão me pedindo bastante, muitas pessoas no inbox pedindo Rafael Ferro também, vamos analisar. Manda o nome do vídeo, a gente analisa, e outros canais também. Pessoas veicas que você... Wesley, você já fez um vídeo sobre a Igreja Católica uma vez. Por que você não faz do Espiritismo? Faz do Espiritismo, eu quero ver se você vai ter coragem de fazer. Então, vamos analisar esse vídeo do Espiritismo e eu vou dar a minha opinião. Então, senta no banco aí, pega uma pipoca, o vídeo vai ser um pouco longo, porque é muita coisa, porque há dias estou pesquisando sobre isso, tá? Bora lá. Para começar, a gente tem que começar com as irmãs Fox lá atrás, que fizeram várias, né, que é o berço do espiritismo, é a irmã Fox. Tá? Depois que o Kardec foi invocado com esse trem, passou a estudar, que ele é um professor, cientista, e passou a estudar sobre isso. Bora analisar alguns vídeos do professor, né? Mas ele está participando aqui do canal Neuromágico, né? Que é do canal Neuromágico. Lembrando, tem muita coisa que eu falo que eu concordo e tem muitas coisas que eu não concordo. E vocês vão entender aqui. Olá, pessoal do canal Neuromágico. Em 1848, os Estados Unidos estavam oriçadíssimos. No pequeno condado do Wayne, no estado de Nova York, duas irmãs, uma adolescente e outra pré-adolescente, afirmavam estar conversando com os mortos através de batida. Logo se juntaria a elas uma outra irmã, um pouco mais velha, que morava numa cidade vizinha, e essas irmãs vão se tornar um grande sucesso. Elas vão se apresentar em teatros, em hotéis e vão fazer muito sucesso. Como é que acontecia a coisa? Elas faziam a pergunta aos espíritos dos mortos, e se fosse não, o espírito dava uma batida. Se fosse sim, duas batidas. Depois o método se aprimorou um pouco. Alguém recitava as letras do alfabeto, né? A, B, C. Quando chegava na letra que interessava ao espírito, para ele montar a sua palavra, ele dava a sua batida. E deixou as palavras eram montadas, as frases, e o bate-papo corria solto. As irmãs Fox estavam ganhando bastante dinheiro com o outro. O lado espiritual, pessoas, a religião toda religião é um negócio. Deus na época de Cristo, né? Quem lembra? Cristo não achou gostei no chão lá, foi que a casa do pai não era lugar de vender coisas, mercadoria. Usando um jeito simples para vocês. Nem que lá não era o templo, né, no lugar de fazer dinheiro, né, vender os trem que esse cara estava vendendo lá, Jesus chegou lá e ficou bravo. Então isso existe muito tempo, né? A religião muitas vezes virou o quê? Dinheiro, money. Cascai no bolso. E logo muita gente viu isso e começou também a reproduzir o fenômeno em outras cidades. Quase todas as cidades norte-americanas possuíam alguém ali fazendo o contato com o outro, um sucesso, dando muito dinheiro. Editoras, hotéis, palestrantes, jornais, revistas, além, claro, dos próprios médiuns, estavam fazendo um bom pé de meia. 2 anos depois das irmãs Fox, vai surgir nos Estados Unidos as mesas girantes. As mesas girantes se comunicavam também através das batidas. A mesa levantava e batia. E, semelhante à linguagem elaborada pelas irmãs Fox,
essas mesas também entabulavam as conversas. Só que essas mesas faziam mais. Elas rodavam, elas dançavam. Então elas faziam... Essas mesmas faziam, depois com o tempo elas mesmas vai desmentir, falando que era uma farsa. E elas fez como é que fazia. Até então mágica aí do canal Neuromágico mostra como é que era feito. Verdadeiro espetáculo, claro. Então eu tô mostrando desde o começo para vocês entenderem a história. Não adianta eu falar assim, isso, vocês não entender. Porque se eu for mostrar o vídeo tudo, fazer um resumo, se eu for mostrar tudo, vai 2-3 horas de vídeo. Eu tinha feito essa análise, tem até salvo aqui, isso era mais ou menos tinha ficado 1 hora e caceta, quase 2 horas de vídeo. Então eu vou resumir aqui, gravando de novo, resumindo aqui para não ficar tão grande. Além de conversar. Essas mesas vão fazer tanto sucesso que elas vão atravessar o Atlântico e vão chegar na Europa. Chegando lá na França, em Paris, ela reinará absoluta. Não haverá um jantar, não haverá uma reunião festiva e não haja as mesas girantes. A mesa girante se tornará a prima-dona da noite parisiense. Pessoas que faziam parte da nata intelectual. Dá o crédito aqui pro canal Neuromágico, né? Que esse vídeo é dele. O da França se converterá em... Lembrando, tem muita coisa que eles falam que eu não concordo. Tem muitas coisas que eu falo que eu concordo, vocês vão entender. admirador das mesas girantes. Victor Hugo, autor do célebre Os Miseráveis, quase todos os dias vai passar a conversar com a sua filha. Um pedagogo muito conhecido, e depois ficaria mais conhecido ainda, porque ele vai adotar o nome de Allan Kardec. Ele vai levar meses. Lembrando, vai chegar na frente lá do nome Allan Kardec, lembrando que o Allan Kardec não é francês, é nórdico, tá? Vocês vão entender depois. Conversando com os espíritos por intermédio das mesas. E deste modo lançará o seu primeiro livro espiritualista, o livro... Aí que entra a questão, você lançou o primeiro livro espiritualista, Conversando com os Mortos, se a mesa era fraude, com quem ele conversava então? A primeira pergunta, a mesa era falsa, vai ser revelado. Depois, né? Então ele conversava com a mesa, com os espíritos. E você mesmo está fazendo a análise dos dados, pega uma caneta, um papel, um caderno. Se você tem um ente querido, mentaliza ele, quer que você mentaliza ele. Fecha o olho, mentaliza ele. E como se você estivesse ouvindo na mente. Vai escrevendo. Pergunta se tem uma mensagem para você e vai escrevendo o que vai falar para você. Você vai escrever uma carta, mas na verdade, nada. Minha opinião, eu comecei a acreditar na carta psicografada, achava que algumas eram verdadeiras, naquele caso de Buriti Alegre, do caso do cemitério que a gente gravou. E eu comecei a pesquisar, ir atrás, ir a fundo, descobri que lá era mentira, aquela carta. Uma pessoa viu o vídeo, quis ser conhecido, fez essa carta, mandou para a mãe da menina, mandou para a mãe dessa moça. A pessoa conhecia a família há muito tempo, né? Pessoa de mau coração, né? Conhecia as letras, mas as letras igual, mostrou as letras, as letras eram quase igual, idêntica. Até a menina fazia um desenho, uma folhinha para baixo, fazia a folha. A pessoa sabe que fez a carta, sabia disso e mandou para lá, achava que era psicografado. Eu vi as letras igual, a folhinha era igual, quase igual na época. Então por isso, só que a pessoa fez a letra quase igual e falou lá que tinha visto o vídeo na época, tinha assistido o vídeo e conhecia a família, né? Conhecia esse Deus de muito tempo. E essa mulher já tinha visto esse caderno, certeza tinha visto. A mulher fez a carta e falou que foi de Uberaba que tinha mandado. Eu fui pesquisar, fui atrás, fui a fundo, descobri que era mentira. A mulher não, a mãe da menina era tudo verdadeiro, ela estava confiando naquilo. Quando ela fez aquilo lá, eu conversei com ela, falei, essa carta não é verdadeira. Ela entrou em pânico, ela chorou e tal. Eu falei, se quiser, nós vai lá em Uberaba, a gente marca um dia, vai em Uberaba, a gente pergunta eles lá se tem um registro para Buriti Alegre. E não tem nada, carta psicografada que veio para Buriti Alegre. Então eu fui a fundo, eu gosto de pesquisar esse tipo de coisa e a fundo. Eu podia deixar mesmo, faz acontecer, mas a partir daí eu não acreditei mais. Eu fui à tua, falei, tem coisa, será que é isso mesmo? Fui falando, vendo, será que não é pessoa de má fé, não? E descobri que não era. Depois disso, eu acabei com coisa assim, comecei a pesquisar mais sobre a carta psicografada. Vocês vão ver que tem um cara que fica no lugar do Allan Kardec aqui, as cartas eram falsas, que ele mesmo vai confessar depois, que o próprio Allan Kardec tinha convidado ele, depois ele confessa que é tudo da cabeça dele. E como psicanalista a gente estuda muitas coisas, também, eu não acredito, na minha opinião, respeito a opinião de vocês, eu não acredito em carta psicografada. Para mim, faz o teste, faz a experiência. Duas coisas que eu não acredito, a outra coisa eu provo para vocês. Já provei numa live e provo para vocês.
viagem, né? Viagem astral, voltar à vida passada, viagem astral, que muitas pessoas fazem regressão. Isso não existe, eu já provei para vocês. Na hipnose. Pessoas que veem e falam assim, eu acredito, eu já fiz isso, eu fiz coisa na live, a pessoa falou assim, corpo, você tem razão. A partir de hoje não acredito também mais não. Você mostrou, provou por A mais B. Eu fiz a pessoa durante a live, muitas pessoas na live, como se tivesse feito uma regressão. E eu criei aquela situação e pus naquela situação. A pessoa viu como se ela fosse uma mãe de uma criança, das duas crianças, na década de 40 lá atrás, lá. A mulher no policial, aconteceu tudo, ela sentiu tudo, ficou ali tudinho, ela estava do mesmo jeitinho da outra aquela vez que a Diaca tinha pagado e não sendo um especialista e feito regressão. Foi a mesma coisa. Foi, tá vendo? Foi tudo eu que fiz vocês passar nessa situação. Na base da hipnose, eu também sou hipnólogo. Tá? Então, a hipnose a gente usa o quê? Por que a gente usa hipnose? Certo é usar a hipnose. Lembra, a hipnose a gente não vai conseguir ler sua mente. A hipnose não consegue ler sua mente. Eu não consigo ver o que você está pensando. A hipnose a gente usa ela muito para fazer um tratamento tipo, usa um exemplo. Um tratamento de um trauma que você teve lá na sua infância, na sua adolescência. Um trauma a gente usa muito a hipnose para fazer esse tipo de tratamento. Só que muitas pessoas usam uma coisa, eu desafio, vou fazer uma live sobre isso de novo. Eu vou fazer uma live aí no final de semana e quero que você participe. Você que acredita em viagem, regressão, quero que você participe. Vamos fazer essa experiência. Vamos fazer a experiência junto. Vamos fazer. Tá, continuando aqui. As mesas, além de levitar, rodar, dançar e falar, as mesas terminaram por fundar uma nova religião. Mas as mesas eram muito pesadas. Logo, então, foram substituídas por cestos, chapéus e pelo copo. Com o copo ficava tudo mais fácil, mais levinho. Os médiuns colocavam suas mãos sobre o copo e o alfabeto na frente. Isso não funciona, isso chama coordenação ideomotora. Tá? O copo e os números de 0 a 9. De acordo com as perguntas, o copo se movimentava. Ele se movimenta. Isso chama coordenação ideomotora. Não é você que vai fazer porque você quer. Ele chama coordenação. Ele vai levar sua mão, quando sua mão estiver assim, e você vai achar que pode ser um espírito. Mas não funciona. Tá? Não funciona. Por que então não bota o copo e faz ele movimentar sozinho? Mas o copo não movimenta sozinho, na telecinese. Sim. Quem já viu aquele vídeo do Guto lá, que é de São Paulo, tinha um canal Projeto Paranormal, ele é policial civil lá, em cima do balcão, e põe a mão assim, o copo sem encostar, movimenta. E telecinese. Eu já fiz numa live vocês movimentar um papel sem encostar no papel com a mão. Mas o que é a telecinese? A telecinese são energias estáticas, tá? Não é sua mente tem o poder de movimentar o copo, não. Sua mente tem poder que você pensa, se mandar para o universo, mandar energias boas, você vai receber coisas boas. Se você emana energia boa, você recebe energia boa. Se você manda negatividade, você vai receber negatividade. Você manda, você recebe. Mesma coisa, nosso corpo é cheio de energia estática. Energias, onde tem nossos chakras, né, os 7 principais, nos polos, que você recebe energia. Agora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Essa energia estática é capaz de movimentar um papel. Se você... Já fiz uma live sobre isso, e interessante, o que eu mais gostei foi pessoa cética na live, você não acredita, só acredita vendo durante a live. E a pessoa fez experiência ao vivo, e a pessoa ficou encabulado. Aí, né? Tentar a mulher da menininha, depois aprendeu a fazer isso aí, a filha dessa mulher que estava vendo a live, aprendeu e ficou fazendo para todo mundo ver depois. Então, no começo você consegue, com uma caneta e um papel, você consegue movimentar o papel. Se você pegar a tua mão, a palma da sua mão e chega perto de uma pessoa, e qualquer pessoa que não seja você, e chega pertinho assim, ó, não encosta, fica mais ou menos 1 centímetro, canaliza a sua energia na sua mão. O que é canalizar? Põe sua força na palma da mão, não encosta na outra pessoa. O que vai acontecer? Sua mão vai esquentar e o braço da pessoa vai esquentar também. E vai ter 2 pontos de energia, né? Energia do seu corpo com energia do corpo da pessoa. Vai fazer aquele atrito e vai esquentar. E também usa muito essa técnica também, uso oriental para fazer tratamento, onde as pessoas estão com dores. Também é usado isso, tá? Os japoneses usam muito isso. Então, isso aqui é uma coordenação do motor. A mesma coisa do tabuleiro Ouija. O Ouija não funciona. Não vai jogar o Ouija uma hora dentro do cemitério para você ver que o Ouija não funciona.
direção às letras, formando as palavras. Tabuleiro Ouija não funciona, vou jogar dentro do cemitério. Então o time tá jogando ali, você põe uma vela, coordenação motora. Ah, Corvo, mas eu fiz o jogo do copo. Ah, eu fiz o tabuleiro Ouija, minha casa ficou ruim, eu senti espírito. Você vai sentir. A partir do momento que você põe uma vela acesa, ou tá ali, ou não precisa dar a vela pensando, você tá chamando o espírito ali na mesa, e no tabuleiro Ouija, ou no copo, ou na caneta, que seja. A partir do momento que eu mentalizei, tem algum espírito aqui, eu tô chamando o espírito a conversar, e eu tô olhando pro abismo, eu tô chamando, tô entrando, mentalizando, eu tô canalizando no lado espiritual. O espírito, um obsessor, alguma coisa que tá ali de fora, ou um zombeteiro, ele vai te ver, ele vai te escutar. Você tá me chamando? Ah, deixa eu ir lá brincar com aquele cara. Chamar espírito sua casa é a coisa mais fácil. A coisa mais fácil, difícil é tirar depois. Aí vai chegar perto de você, você vai sentir, mas não é ele que vai mexer o copo, não é ele que vai mexer o tabuleiro, é a sua coordenação do motor, ele vai estar ali de perto de você, ele vai te atormentar. Somente quando tem 2, 3 pessoas jogando ao mesmo tempo. Como é que vai usar a sua energia para fazer a movimentação do copo? Isso já foi comprovado, coordenação ideomotor. Ciência, tá? Ciência. O sobrenatural é quando não há explicação. Existe o sobrenatural, paranormal e o natural, tá? Existem 3 coisas: sobrenatural, paranormal e a coisa mais normal, tá? Então, o que acontece? Quanto a ciência explica, não é sobrenatural, tá? Isso eles já colocaram o copo. O cara pegou só os médios, colocou o jogo tabuleiro Ouija e vendaram o Ouija. Tava perguntando o nome, tá certinho. Aí o médico pegou e falou assim: levanta a mão um pouquinho, virou o tabuleiro de cabeça para baixo, o professor. Eles começaram a jogar, Como é que eu estava indo para lá, para cima, se o tabuleiro Ouija estava virado de cabeça para baixo? Como se estava fazendo a mesma rotina que estava fazendo antes. Porque a coordenação do motor eu tinha gravado na mesa ali, estava mais ou menos levando aquilo ali, a mente. Então, só que o tabuleiro estava virado de cabeça para baixo. Se o espírito estivesse do lado deles, como é falado, fala o nome, o espírito ali que faz levar o copo, ele ia ter visto que o tabuleiro tinha virado, não ia para cima, ia para baixo, tá? Eu já mostrei esse vídeo uma vez, há uns 4, 5 anos atrás. As frases e a conversa. Esse vídeo foi derrubado do YouTube por causa do que tá esse teste tá na Natureware. Então aí foi derrubado. Muito bem. Essas mesas, elas vão sair de cena, principalmente porque vão ser descobertas as fraudes. Vão ser descobertas os truques que o pessoal fazia. Então ela... Agora eu vou falar com vocês aqui, eu quero que vocês sejam racional. Já vou falar para vocês, se você é religioso demais, confie só na sua religião, confie na sua coisa, que eu falei na vez que eu fiz da igreja católica, desliga o vídeo, vai para outro vídeo, vai assistir outro vídeo. Quando a gente leva tudo ao sobrenatural, você vai assistir um vídeo, leva tudo sobre sua religião, você vai fazer um vídeo, faz no Facebook, no YouTube, leva a religião, ou você vai assistir, leva a sua religião, você já está agindo para aquilo, puxando a sardinha para si mesmo. Você não está sendo parcial, tá? Não está sendo parcial com as coisas. Isso é o fato sério e verídico, tá? Tem muito isso, é a igreja católica, a evangélica, né? A gente tem que sair da bolha, conhecer a verdade nos libertará, né? Só que tem uma coisa, a pessoa só não quer acreditar, só quer acreditar na religião delas. A verdade, esse ditado, conhecer a verdade nos libertará, é aprender um pouquinho de cada um. Tem umas coisas certas no espiritismo? Tem algumas coisas. Cada religião tem suas coisas certas e tem suas coisas erradas. Toda religião tem suas coisas podres. Todas as religiões têm suas coisas podres. Ah, não tem, todas elas têm as coisas podres. Não vem falar que não tem, aqui tem sim. Todas elas têm. Ah, mas tá falando de religião? Não tô falando de religião. Tô analisando e mostrando o ponto de vista. A gente tem que ser mente aberta, ver o que é errado e o que é ver certo. Quando você ficar preso numa bolha e acreditar só naquilo que você ensinou, você nunca vai evoluir espiritualmente. Você precisa de quê? Uma evolução espiritual, independente da sua religião. Passa a questionar não só os outros canais, questionar a religião. Eu questionava muito pastor, que eu era evangélico. Hoje eu sou espiritualista, não tenho religião nenhuma. Eu questionava e via coisa errada. Eu frequentei o centro espírita uma vez. O que fizeram comigo lá dentro foi um despreparo muito grande. Eu frequentava, você tem noção. Dia terça-feira tinha um negócio lá que rezava, fazia uns negócios pra você, tipo um passo pra você sentar e fazer. Teve um dia que eu cheguei lá, isso não é todo o centro espírita que faz isso. Isso foi um despreparo da pessoa que tá na casa tomando conta do centro espírita. Pra mim, na minha opinião. Ele chegou e falou pra mim assim, e eu frequentava há muito tempo. Ele chegou em mim, teve um dia, levou a mão, você pôs na cabeça e falou assim, ó:
Olha que falou pra mim assim: opa, não faça isso. Eu não tenho permissão mais pra tocar em você. Isso já tem o quê? Tem uns 12 anos. Você não tem permissão mais pra encostar em você. E pediu pra me retirar. Nunca mais eu pisei no centro espírita. Eu fiquei revoltado nessa época. Né? Porque ele foi falar assim, porque por mim pro lado, eu fiquei com uma vergonha, eu era tímido, fiquei muito com vergonha, sou tímido ainda, fiquei muito com vergonha, que as pessoas, todo mundo me olhando, todo mundo virou a cabeça, ficou me olhando, tava cheio de gente, nunca mais eu pisei lá dentro. Isso foi o quê? É erro da religião? Não, isso foi erro. Pra mim é erro do cara que tá tomando conta ali. Talvez seja outro profissional, não sei o motivo, até hoje não sei porquê. Eles tinham chegado em mim, assim, pro lado e vou chegar em mim e falar: tá acontecendo isso, não posso mais fazer isso. Ou faço alguma qualquer coisa. Mas não explicou. Eu não sei o que ele viu, o que ele falou. Pra mim, isso é um despreparo grande, tá? Não é julgando todo centro espírita. Tem um centro espírita sério? Tem. Tem os espíritos charlatão? Tem. Tem o cérebro de todas as religiões, a igreja tem seus templos certos e tem seus templos negativos. Tem muitas coisas, até os templos acha certo? Sim. Tem as coisas que eu não concordo com isso também. Tem coisas top, tem coisas que eu não concordo. Tipo assim, o Kardec fez um livro, primeiro livro, o que ele fala aqui eu também não sei se é totalmente verdade. Nem vou fazer isso mais a fundo, me trazendo uma live para vocês. Quero fazer uma live sobre esse tema. Nessa semana eu vou fazer uma live sobre esse tema, deve ser lá para quinta-feira. Né? Tipo assim, por que ele falou, tipo assim, fez o livro Espírito na mesa giratória? Fez a mesa giratória, conversar, fez o primeiro livro. Se a mesa giratória era falsa, né? Então quem conversava com ele? Para mim é como eu falei da carta fotografada, na sua mente. Tá? Vocês vão entender isso lá na frente. Vai perdendo a credibilidade e vão ser praticamente abandonadas. Agora o que vai acontecer vai ser o seguinte: o médium vai receber o espírito do morto e vai falar. Como ele vai receber o espírito do morto? Mesma coisa dessa carta grafada na cabeça. Então, eu não, muitas vezes, eu não acredito. Pode receber o espírito? Pode. Mas que recebe. Mas e quem vai falar que ele não está sendo enganado? Porque foi enganado na mesa, na batida, nas mesas, era falsa. No copo era falso. Então quem vai achar que ele era verdadeiro? Um dos caras mais pica que ficaram no Kardec, não é quem morreu, que era próprio amigo do Allan Kardec, né, vou mostrar pra vocês depois, ele mesmo desmente. Fala que que ele fazia as cartas grafadas era na mesa, e com o tempo o que ele foi escrito, se você for pesquisar o que ele foi escrito na época lá, nas histórias lá atrás, era mentira. Como ele dizia que Marte não tinha nenhuma lua, né? Acho que a Marte mesmo não tinha uma lua, tem duas. Então tem muita coisa, não só isso, tem muitas coisas que com o tempo foi comprovado que não era mesmo. Então, tipo assim, o que ele desmentiu estava certo na época, hein? Então a experiência física deixa de existir. Fica somente ali uma prática bastante subjetiva, muito difícil da gente dizer que é uma fraude, claro. Porque o médium somente fala, no caso da psicofonia, ou somente escreve, no caso da psicografia. Essa psicografia engana muito, né? Eu mesmo que enganado, a primeira vez que eu vi a carta da mulher lá, eu pensei, a letra é igual, tem a assinatura com a florzinha. Eu fiquei aqui na cabeça, falei, vou pesquisar, vou atrás disso. E realmente, tipo assim, no speechbox tinha falado que a mãe estava com câncer, estava mesmo. E eu fui pesquisar e descobri que não era coisa. Isso é pessoas que usam de má fé as coisas. Então, tipo assim, algumas coisas que você vai vendo no dia a dia, pesquisando sobre isso, comecei a pesquisar sobre as cartas fotografadas, eu não acredito mais. Não só pelo caso que aconteceu lá em Buriti Alegre, como o caso que aconteceu com o próprio, na época de Allan Kardec, porque a própria pessoa confessou que não era verdade. E ele explica por que, vocês vão entender ainda. Ou pinta, né? No caso da psicopictografia. Portanto, são métodos muito mais difíceis de você apontar ali a presença de um truque. 40 anos depois da primeira conversa das irmãs Fox com os espíritos, isso agora é muito importante. Elas vão convocar a imprensa e num lugar público elas vão dizer o seguinte, duas delas: olha, tudo isso que nós fizemos é um truque.
é um truque. E eu vou fazer para vocês aqui. E elas fazem ali publicamente, né, a revelação da mágica. Muita gente já desconfiava daquilo. 2 dias depois, a outra irmã, que havia ficado quieta, vem a público e confessa que realmente tudo aquilo foi uma trambicagem delas na época. Bom, passou-se um ano. Após um ano, elas voltam e diz o seguinte: não, aquela confissão que nós fizemos foi uma confissão falsa. Tudo era verdadeiro. Mas a confissão delas foi muito convincente. Aí elas convenceu que era verdade. Porque elas tinham perdido fama, estavam perdendo dinheiro, estavam perdendo tudo, sendo criticada, julgada. Depois de um ano, elas desmentiu que elas tinham mentido, que não funcionava. Mas na época elas tinham mostrado como fazia, né? Então, o que acontece? Elas voltaram atrás depois de um ano, porque estavam perdendo tudo, estavam perdendo dinheiro, perdendo as coisas, e elas voltaram atrás. E por que as duas foi lá, depois a outra foi lá e confessou? Depois, por causa faltando dinheiro, que ela estava fazendo por dinheiro, voltou e desmentiu, porque é para voltar mais lucro, né? Porque ela estava sendo mal falada, ninguém procurava elas mais, não tinha o dinheiro mais que elas tinham, e voltaram atrás. Aí bota em xeque nas coisas, nessa mesa giratória, que todo mundo pesquisa, sabe que é a coordenação do motor, e vocês vão ver como é que o cara faz agora. Já aqui. O que acontece? E os livros que foi escrito através de consultas de mesas giratórias. E lembrando, pessoal, que nem na França o espiritismo é conhecido como no Brasil. Acho que o lugar mais conhecido assim, o espiritismo que leva a sério é no Brasil. Nem lá, eles nem tocam no assunto muito. No espiritismo até tem, mas tipo assim, não é falado, entendeu? Como que as irmãs Fox faziam os barulhos? Como que as mesas girantes levantavam do chão? Rodopiavam, batiam no chão e levantavam, batiam e levantavam. Como que isso era feito? Eu não sei, mas eu sei quem sabe. E ele vai ensinar para mim. É o Nicolas, o neuromágico. Bom, vamos lá. Começando pelas irmãs Fox. Todo mundo sabe, claro, que era um truque. Mas como elas faziam esse truque? Elas produziam essas batidas estalando os dedos do pé, o tornozelo e o joelho. Sabe aquelas pessoas que só de mexer alguma articulação faz crack? Lembrando que na época tinha muitas casas na época, era de madeira, o suai também. Então depois você bate ali e faz top, uma coisa e você não sabe de onde está vindo o buraco. Aqui, principalmente lugar fechado. Fechando. Não sei. Não, tô brincando, peraí. Tem gente que estala o dedo sem pôr a mão assim, vai ter que pôr a mão pra ver. Tem gente que estala o dedo, né, só de mexer a mão. Eu conheço gente que mexe com a mão assim, como fecha, começa a mexer, mas estralar o dedo. Enfim, mas vocês sabem, vocês já viram alguém que só de mexer o dedo, o joelho ou o tornozelo faz crack? Pois é, era isso. Nossa, que bosta! E olha que não é lá uma habilidade tão comum, mas justamente elas conseguiam fazer isso, tanto que elas demonstraram isso. E quando elas chamou a imprensa, elas demonstraram, fez as batidas do mesmo jeito que eles já tinham visto. Então, tipo assim, elas mostraram. Em ambiente controlado. E o próprio Harry Houdini, que é provavelmente o mágico mais famoso da história, assim como o primeiro caçador de charlatões da história, comenta por que as pessoas não conseguiam perceber a origem do barulho. Quanto à ilusão do som, as ondas sonoras são desviadas, assim como as ondas de luz são refletidas pela intervenção de um meio adequado e, sob certas condições, é difícil localizar. Então, o cara, na Santa Catarina, no canal, coisa, hoje em dia tem que ter um anel. Você compra dele na biografia dele, tem. Você põe um negócio debaixo da capinha no telefone, se for um telefone não muito pesado. Você põe a mão assim, você que diabo que tá pronto, você vê o celular levitando, ele faz no meio da roda, o telefone levita e ele pega o telefone no ar, como se estivesse de baixo subindo pra cima. Todo mundo fica encabulado e faz esse truque no perfil claro no que TikTok. depois as irmãs Fox vocês vão ver. Mas nessa época não existia esse tipo de tecnologia, mas já usava levitação, hoje eles usam levitação de coisa, você vai ver aí. Essas coisas de trás, falaram imagem também, tá? Não era um truque, não. Tem um projetor, tem outras coisas que eles fazem com sombra. Tem mas elas voltaram atrás só na palavra, porque elas não demonstraram depois, né? em ambiente jogo de controlado, também faz que você ver os coisas estalos muito vinham louco, do né? além. Bom, vamos falar das mesas girantes. Nesse caso, algumas das demonstrações de mesas girantes eram truques de mágica e outros não.
Não, eu não estou falando que as mesas eram realmente movidas por espíritos. Eu estou falando do movimento ideomotor. Eu sempre falo nas lives pra vocês. Quanto tempo que eu faço dessa ideomotor? O ideomotor é a influência da sugestão sobre movimentos involuntários ou inconscientes. O que na prática significa que só de pensar em movimento, você faz esse movimento, mesmo que você não perceba. Como foi mostrado? O Ouija, jogo do copo, já foi provado. Eu vou fazer isso dentro do cemitério, vocês verem com o jogo Ouija meia-noite. Eu vou ver se ela faz ao vivo. Pelo físico Michael Faraday. Ou seja, um monte de pessoas com a mão em cima de uma mesa, todos imaginando que a mesa vai se mexer para um lado ou para o outro, vão fazer com que a mesa se mova sem que eles percebam que são eles que estão movendo a mesa. Ah, agora aqui! E eu nem vou aprofundar nisso, eu já falei sobre isso no primeiro Neurodoc, onde eu dou 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. Vou deixar o link na descrição. E vale lembrar que na época nem todo mundo aceitou a explicação do Michael Faraday. Não diga! Digo! Que coisa! O próprio Até hoje, né, pessoa, tipo assim, vou usar o Vladimir Santiago, que é pastor lá, fala apóstolo, né, título apóstolo. Ele vende feijão lá, feijão da cura, toalhinha da cura, e as pessoas compram, e pessoas já mostraram que não funciona assim, e mesmo assim tem pessoas que acreditam nele, e os outros que provam que aquilo é fake, que aquilo é falso, que ela não existe, a pessoa provando, e eles acreditam do mesmo jeito naquilo. É a mesma coisa, tem muitos canais hoje aí que movimentam a porta com um fio de nylon, isso já tá o Fernando do Canal Real, já mostrou, o Érico, o Dr. X já mostrou, a linha puxando as portas, puxando porta, fazendo que você vê a linha puxando, e eles mostrando no vídeo, na análise, eles mostrando a cordinha puxando, e tem gente que acredita ainda. Acredita que aquilo. Que mesmo mostrando a cordinha. Que Wallace, que é você coautor vai entender. da Origem das Espécies, junto de Darwin, ele defendia a veracidade das mesas girantes. Ele chegou até a escrever um livro, Aspecto Científico do Sobrenatural, onde ele relata ter testemunhado uma mesa levitando sem ninguém por perto. Aí você me fala, nossa, Nicolas, mas é um cientista, né, ou um filósofo naturalista, falando que as mesas de fato levitavam. Então nós não temos uma prova científica que as mesas levitavam? Aí que tá. Não, porque uma das bases da ciência é a reprodutibilidade. Ou seja, se eu publico um artigo falando que toda vez que eu solto o óculos, ele cai, qualquer cientista, em qualquer lugar do mundo, tem que pegar esse artigo e nas mesmas condições que eu, soltar o óculos e ele cair. Do mesmo jeito, tem que chegar à mesma conclusão, ao mesmo resultado que eu cheguei. E adivinha, isso não acontece no caso das mesas. Ou seja, se as mesas levitavam, elas não levam mais. E vejam, o movimento ideomotor só explica quando a sessão das mesas girantes era realizada com pessoas de boa fé. E nós sabemos que muitas vezes tinha um charlatão infiltrado ali no meio, fazendo algum truque de mágica para a mesa se mover e até levitar. Então, muito provavelmente, o que aconteceu é que o Wallace foi enganado por um truque de mágica. E cientista sendo enganado por truque de mágica não é nenhuma novidade. Por igual que eu diga, mas esse assunto com outro vídeo. E antes de explicar como que é feito os truques para simular a mesa levitar, vai lembrar que da mesma forma que os cientistas eram enganados com os truques de mágica, os mágicos também foram enganados. Recreação, né, que mágica. E ele é de 1893. Pois é um livro de brincadeiras, né? Esse livro é de 1833, tá? Tem brincadeira com bola, brincadeira com fita, uns negócios envolvendo física, que é bem interessante e tal. E aí no meio, de repente, no meio de um livro de física recreativa, tem uma sessão de espiritismo. Ok, e aqui, mesa girante. Para fazer a experiência, é preferido que a cadeia formada, a roda-mesa, seja composta de pessoas de sexos diferentes, alternando senhoras com homens. Não é necessário, como a princípio, Você tá chamando o espírito a comunicar contigo. justamente Mas pra ele não vai substituir a comunicar mesa. contigo. Você vai chamar ele, vai mais ficar do seu fácil. lado, mas ele não vai conversar com você. Certo? E depois do chapéu, que acabou virando copo e depois compasso. E eu não vou nem entrar aqui no mesas percursoras e que escrevem, tá? Pera, pessoa, tá aqui. Só que como o sapato era muito pesado e muito rígido, ele conseguia tirar o pé de dentro, que aí a mesa vai aqui, certo? Você conseguia movimentar a mesa, visto de cima. Aí também tem uma madeira aqui, só que eles não usavam a madeira, eles usavam um bracelete, né? Tinha um bracelete, aí que eles usavam um bracelete para fazer esse tipo de truque, tá? Era um bracelete e colocavam um negócio lá, tá? Então um bracelete. Levante. É um bracelete que fica na mesa, embaixo dela. Aqui, tá vendo que a manga dele tá mais baixada aqui, que é forçada para baixo? Isso é um bracelete que eles põem no braço assim, ó. E tem um ferrinho fino que vem aqui assim, que vai suportar o peso. Coloca a mão aqui assim, levanta. É mais apertada, por causa que a outra mais frouxa para não mostrar. Além de tudo, tinha a mesa, né? Aquela mesa, vou fazer uma outra análise, vou mostrar aquela mesa que ele escrevia. Né? Outra coisa interessante. Eu quero fazer a mesa que eu escrevi no outro vídeo, mas eu quero fazer um vídeo. Vou arrumar uma mesa, vou colocar aqui uma outra mesa, eu vou fazer ela escrever para vocês verem como é feito a mesa que escrevia antigamente. Para movimentar uma mesa é com o joelho, né? Você levantava o joelho aqui, davam um jeito de deixar claro que eles não iam fazer Então, isso. bracelete, Como? ó. Olha, tem uma pessoa sentada aqui do meu lado, outra desse lado.
eu vou colocar o pé em uma pessoa e o outro pé em outra pessoa, pisando no pé da pessoa, não na pessoa, no pé da pessoa, tá? Pisando no pé de um aqui e pisando no pé do outro aqui. Assim a pessoa sente o meu pé o tempo todo e sabe que eu não trouxe o joelho para cá para mover a mesa. Só que eles usavam um sapato especial, esse aqui não é especial, tá? Aí Coloca o sapato em cima. coloca o sapato pesado, o sapato bem pesado, como se fosse um peso, né? Que tem um peso nele, tira os pés pra dentro, vai o joelho assim, desce e enfia o pé de novo. É o que eles usavam muito. Do pé da pessoa, tava pisando no... E aí com o joelho não saiu daqui. As mesas girantes sempre fizeram parte da cultura mágica, tanto que acabaram virando um número que hoje é conhecido como floating table. Esse floating table, existe os mestres deus da Equa lá, né? Ó. Aí esse floating table é interessante que você não vê nem a linha, nem nada, é como se fosse ali, ó. Você vai mais, sabe? Não tem nenhuma cordinha. Aí tem os passos em volta. Mas tudo é truque. Ó. E se você acha que eu ou o Cláudio estamos falando besteira... O Cláudio é um professor especialista, né? Eu sou fã do Cláudio, desse também gosto do vídeo dele. Tem coisas que eles falam que eu não concordo? Sim, tem coisas que eu não concordo, mas fazer o quê? Aí deixa uma interrogação muito grande, né? Tem uma interrogação muito grande. E outra coisa que me deixou muito com a interrogação muito grande, né? Que o Chico Xavier, na próxima vez eu falo do Chico Xavier, deixa eu falar uma coisa, na época lá o Allan Kardec é professor cientista e ele viu as irmãs Fox, foi atrás, conversava com a mesa radiônica, fez um livro na época e tal, beleza. E depois foi mostrado que foi uma farsa a mesa radiônica. Então o livro, como é que surgiu? O espírito veio orientar ele e falou que na vida passada ele chamava Kardec. Eu morava lá e tinha uma vida passada, era Kardec, o nome dele era Allan Kardec. E ele adotou esse nome. Mas a partir do não importa se na época existia racista. Muito racismo. Existe até hoje, né? Existe até hoje. Vocês viram o que aconteceu com o Vini lá no jogo lá em Portugal. Existe até hoje o racismo. Se o espírito veio para orientar ele, como é o lado espiritual, então o lado espiritual é uma coisa que nunca muda, sempre foi a mesma coisa. Não existe um mundo espiritual racista. Você acha que lá no mundo espiritual existe racismo? Existia racismo? Não, sempre foi perfeito o mundo espiritual. Então por que esse espírito veio orientar o Kardec, né? Passou a titulação Kardec e não chegou assim, Kardec, parei. Todo mundo lá no mundo espiritual, na colônia ou como seja, não existe raça, não existe diferença de cor, de religião, não existe sexualidade, não existe diferença. Todos os mundos são iguais. Preto, branco, moreno, pálido, vermelho, amarelo, pessoa heterossexual, pessoas que é casado com homem, casado com mulher, não existe essa diferença. Ele veio para quê? O que veio fazer por Allan Kardec? Ele veio porque foi orientar, não foi? Ajudar o Kardec. E por que ele não fazia isso? Deixava ele ser racista. Interrogação. Ou no mundo espiritual também existia racismo. Será que existia racismo no mundo espiritual? Se as coisas de Deus é perfeito? Que tudo é a base é Deus? É coisa perfeito? Não. Aí tem coisa errada. Aí, antes desse espírito falar para Allan Kardec, alguns estudiosos, né, alguns anos atrás, né, esse pastor Daniel Xavier, ele foi caçar registro da época de Allan Kardec, registro, muitos perdidos, sabe se esse nome era francês. Esse nome não é francês, é nórdico, tá? Allan Kardec, esse nome não era francês, é nórdico, então não existia esse nome na França, era nórdico. Ele era nórdico. E por que o Espírito não orientou ele? Só lá na frente que ele veio. Algumas partes que eu não concordo, que essas partes que eu estou colocando para vocês que eu não concordo. Tem algumas coisas da espiritualidade que eu acho top, do kardecismo que eu acho top. Tem umas coisas que eu acho top. Eu sou fã do Chico Xavier. E tem coisa do Chico Xavier que você vai ficar absurdo, que eu vou até mostrar agora para vocês. Né? Vamos ver aqui, depois eu comentar. E chamasse um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O nome desse vídeo antes de eu mostrar aí, deixa eu mostrar o cara, né? Antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu mostrar o cara que fica no lugar do Allan Kardec e ele mesmo confessou que era fraude. Pessoal, acho que tá pausado aqui, né?
É uma coisa que a pessoa fala assim, ela nunca deve discutir religião, futebol e política. Sim, tem que discutir sim. Meu grupo é liberado para todo mundo discutir religião. E tem esse vídeo que aquele povo discute lá depois, que eu tô lá no grupo também. Por causa de quê? Você aprender a sair da bolha, porque dentro da igreja você só vai aprender o que está lá dentro. Ou que seus pais te ensinaram só aquilo, você aprendeu o que te falaram, o que te ensinam. Mas você foi atrás, se você for na igreja católica, na evangélica, e falar, nossa, cara, já não banda, eles falam que é do capeta, que é do satanás. Você fala, eu vou no kardecista, no centro do kardecista, ele fala que é do capeta, que é do satanás. O próprio padre surgiu, meteu o pau nos espíritas. Meteu o pau nos espíritas. Quanto engraçado, antes disso, uns meses antes, alguém tinha metido o pau no Frei Gilson, né? Tinha metido o pau no Frei Gilson, os espíritos defendeu o Frei Gilson. Depois o Frei Gilson meteu os pau nos espíritos, no espiritismo. Você já viu isso? O próprio Frei Gilson meteu o pau no espiritismo. Então, a pessoa que não conhece, ali fica dentro da religião, vai ficar, o Frei Gilson está certo, o Frei Gilson está certo. Mas quando você começa a questionar e começa a conhecer a verdade, aí eu vou passar um pouco, sabendo um pouco da religião. Vou saber um pouco da religião, você vai estar se libertando. Você vai estar se libertando, pega um pouquinho de um pouquinho do outro, você vai o quê? Evoluindo espiritualmente. Não vai ficar preso dentro de uma religião, não vai ficar dentro de uma bolha. Entendeu? Hoje muita igreja virou um negócio de mercadoria. Muita religião hoje é mercadoria. O que vale é mercadoria. A verdade, virou mercadoria hoje. Virou um comércio, porque não paga imposto. Entendeu? Então você conhece a verdade te libertará. Ah, não fala de discutir religião, você discute, você fala, pô, tem razão naquele ponto ali. Ah, eu vi um canal que falou isso, você tem razão. Eu vi aquele que falou isso, tem razão. Vou absorver, vou pesquisar. E passar a questionar seu pastor, questionar onde você está ali. Aquilo ali você vai crescer. Ou só o padre, ou um centro espírita questionar, você vai subir, evoluir espiritualmente. Você vai estar ganhando conhecimento. Mas quando você ficar nessa mesmice, a gente não discute, você vai estar preso na sua religião, numa bolha. Você vai aprender só o que eles querem pôr na sua cabeça. Você conhece Jesus? Porque seu pai, sua mãe te ensinou? Mas quem é Jesus? Qual é o verdadeiro nome? Ah, é Emanuel, Messias. Nada disso. Yeshua. Qual é o nome de Deus? Jeová? Não. Pesquisa depois para saber quem é Jesus. O nome de Jesus, de Cristo. Pergunta qual é o nome de Deus. É Jeová? Não. No hebraico, na verdadeira Bíblia. Prazer, meu nome é Wes. Eu vou mudar hoje para lá para o Afeganistão, meu nome é Wes. Se eu for para os Estados Unidos, meu nome é Wes. Se eu for lá para Israel, meu nome vai ser Wes. Se eu for lá para o Iraque, meu nome vai se chamar Wes. Se eu for para Marte, com o Elon Musk, eu vou chamar Wes. Por que mudaram o nome de Jesus, que é Yeshua? E o nome de Deus também. Pesquisa agora o nome de Deus, eu quero ver. Não é Jeová, não. O nome de Deus você nem consegue pronunciar, tipo um sopro. Pesquisa. Tem duas palavras que falam. Vamos ver a palavra, não vou falar o que é não. Vou deixar você pesquisar. Entendeu? Você conhece de Deus? Porque te falaram. E se eu falar pra você, seu pai não é seu pai? Sua mãe chegar pra você, ó, você não é seu pai, não é seu pai. Ou você não é sua mãe. Eu não sou sua mãe, aconteceu isso, a pessoa te deu pra me te criar. Você vai querer saber sua origem, você vai querer saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Por que você não quer saber de Deus também? Ou da sua própria religião, como é que foi fundado? Pesquisa, vai atrás, não fica preso numa bolha não. Entendeu? Vamos lá ver esse vídeo aqui. Para um vídeo ficar muito grande. 7. Allan Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos com grande sucesso. 4 anos depois, um jovem astrônomo muito imaginativo, muito criativo, chamado Camille Flammarion, com apenas 19 anos, vai entrar em contato com o livro do Kardec e vai ficar altamente impactado, porque esse jovem estava escrevendo um livro que iria publicar no ano seguinte, chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. E claro, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da existência de vida em outros planetas. E o Flammarion, quando lê a obra do Kardec, ele fica realmente assim impressionadíssimo, porque o Kardec está discutindo questões que ele estava extremamente interessado e escrevendo o livro. No ano seguinte ele vai publicar o seu livro será muito bem recebido por alguns nomes, pessoas que se interessavam por esses assuntos espiritualistas, esses assuntos esotéricos,
Autores como Victor Hugo vai ficar assim de queixo caído pelo livro do Flammarion. O próprio imperador Napoleão III vai adorar o livro do Camille Flammarion, mas a academia vai detestar. No seu livro, Camille Flammarion, ele vai falar como seria a vida em outros planetas, como seriam os alienígenas que morariam nesses outros planetas. Ele tinha na época um estágio remunerado no Observatório de Paris e será expelido de lá. O pessoal não quer nada com ele, porque, primeiro, muito jovem, né? Publicou o livro com 20 anos, e com ideias assim, muito avançadas, podemos usar esse termo, ideias muito avançadas, falando de vida em outros planetas. Esse negócio de vida em outros planetas na época era algo que se discutia muito, né? Havia quase uma certeza absoluta de que os planetas do sistema solar fossem todos eles habitados. Essa é uma ideia corrente. Então o Camille Flammarion e o Allan Kardec colocaram no papel aquilo que estava em discussão na época e grande parte das pessoas acreditavam. Acontece que ele caiu em desgraça, porque a academia não aceitava isso, mas o Allan Kardec vai adorar o livro do Camille Flammarion. Vai gostar tanto que vai fazer uma resenha elogiosa, vai publicá-la na Revista Espírita Francesa, e o Flammarion toma coragem, procura o Allan Kardec. Há ali um tilt de emoções nesse encontro, e o Kardec, extremamente simpático e receptivo ao Camille Flammarion e vice-versa, o Kardec convida-o para entrar para a Sociedade Espírita. E o Camille Flammarion vai entrar. A sociedade é essa que o Kardec dirigia. E o Camille Flammarion vai se perceber médium. Até hoje, muitas vezes, a pessoa faz isso, né? Até hoje. Ele vai se perceber médium. Ele começa, então, a produzir textos, principalmente psicografando o espírito de Galileu Galilei. O espírito de Galileu Galilei passa a ser um habitué lá dos escritos do Camille Flammarion. Mas os meses vão passando, os anos vão passando, e o Camille Flammarion vai percebendo que alguma coisa está errada ali. E ele vai chegar à seguinte conclusão: olha, pessoal, esse negócio da psicografia minha aqui, isso tudo É que eu falei agorinha para vocês. é um processo ilusório. Isso aqui é autossugestão. Eu não estou recebendo nenhum espírito aqui. Não tem nenhum espírito do Galileu Galilei, esse sábio que viveu lá da metade do século XVI à metade do século XVII, e que é considerado o pai da astronomia, o pai da ciência moderna. É uma melomania minha. Eu não estou recebendo ninguém. Isso é produção da minha mente. E será que Kardec não estava assim? Uma interrogação. Será que Kardec não estava passando pela mesma coisa? Porque ele recebia um espírito que falou que o nome dele chamava Allan Kardec e o nome não é francês, é nórdico, né? E não corrigiu Allan Kardec na época. Existia muito racismo, existe até hoje. Falou: Kardec, peraí, lá no mundo espiritual não existe isso. Você estava ensinando Kardec sobre isso, orientando, ele deveria ter falado: lá no mundo espiritual não existe isso, né? Lá todo mundo são iguais. Tudo isso que eu escrevi, que eu atribuí ao Galileu, tudo isso eu já sabia. Tudo isso é ideia corrente no meio acadêmico em que eu vivo. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que o espiritismo, as psicografias nunca acrescentaram nada à astronomia, nunca trouxeram nada de novo. Então ele passa a ser um crítico ferrenho da psicografia. Da própria psicografia que ele fazia, né? E estava com Allan Kardec, tinha que fazer parte da comunidade espírita lá, e depois ele foi convidado para ficar no caso de Kardec depois que ele morreu. E ele criticava, ele vinha fazer psicografia, e com o tempo ele viu que ele não era daquele jeito que ele pensava, não era aquilo que ele falava, que a psicografia não era verdade na época lá, para ele não era, nem ele psicografava antes, ele fazia parte do onde o Allan Kardec tinha convidado ele. Depois, com a morte do Allan Kardec, eles convidaram ele para fazer parte ficar no local de Kardec. Ele acredita que grande parte dos fenômenos da psicografia
são claramente ilusórios ou fraudulentos. Por isso que eu falei para vocês, faz o teste, pega um caderno, uma caneta aí, faz o teste, faz e me conta nos comentários, quero ver o comentário de vocês. O Camille Flammarion, ele vai se aproximar muito do Allan Kardec, eles vão ficar muito amigos, e tanto quando o Allan Kardec morre, ele é um dos convidados, foram outros também, se não me engano foram 4 convidados, ele foi um desses 4, a fazer um discurso, coisa que na época se usava muito, Dá um like. na beira da sepultura do Allan Curti. Kardec. E ele foi aprovado, todos esses convidados tinham que ser aprovados pela viúva. E claro, ele foi aprovado, porque o Camille Flammarion, ele foi não tanto assim um grande astrônomo, ele foi mais um popularizador da astronomia. Ele levou a astronomia para o povo, para pessoas não especialistas, um tipo de Carl Sagan da época, né? Então ele fez o discurso no túmulo do Allan Kardec, discurso esse que ficou muito conhecido, né? E é encontrado aí aqui na internet. Sim, pessoal, abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar várias fontes bibliográficas para vocês. Todos esses livros que eu vou deixar estão disponíveis gratuitamente aqui. O nosso astrônomo, ele vai ser convidado também para substituir Allan Kardec na condução da Sociedade Espírita Francesa. Mas ele vai falar o seguinte: olha, pessoal, eu tenho sérias dúvidas a respeito das manifestações espíritas. O cara que estava junto, amigo do Kardec, estava junto com ele, que era médico, fazia psicografia. Depois viu que a psicografia não é do jeito que ele fala, que eu falei agorinha para vocês, que é para mim, entendeu? Eu não... Se você acredita na psicografia, beleza, é opinião sua. Eu, Corvo, não acredito. Não tenho certeza se essas manifestações que são atribuídas aos espíritos são realmente produzidas por espíritos. Ele vai fazer uma crítica ao Victorien Sardou. Falamos num dos vídeos desta mesma playlist, não sei se há 2 ou 3 vídeos atrás, sobre o Victorien Sardou. Esse Victorien Sardou, ele fala, nesse canal conta sobre, tem um vídeo dele que fala sobre isso, muito interessante também. O que era um teatrólogo francês que recebia o espírito. Ele fez uma crítica dele com fundamento ainda, com fundamento, não é coisa, não é coisa, fundamento. Do Bernard Palissy. E trazia muitas informações sobre a vida em Júpiter, que Mozart morava em Júpiter, que Zoroastro morava em Júpiter. Então o Camille Flammarion vai dizer o seguinte: tudo isso é bobagem, tudo isso é ilusão. O Victorien Sardou nunca recebeu nenhum Bernard Palissy. E é verdade, não recebeu não. Ele falava que recebia, mas na verdade não recebia não, porque depois foi comprovado, né? É que na época que esses textos foram produzidos, todo mundo acreditava que havia vida lá em Júpiter, que Júpiter era um planeta mais avançado que aqui a Terra. Ele apenas reproduziu isso, né? Ele apenas reproduziu isso. Então ele questiona tremendamente. Ele reproduziu como se estivesse recebendo o espírito, né? E ele contou que era avançado, que tinha tantas luas, na verdade, não tem nem fundo. A diferença, você vai ver. Não é a diferença de um, não, a diferença. Todas essas psicografias que fizeram enorme sucesso. Essas psicografias do Camille Flammarion, elas vão ficar guardadas lá na sede da Sociedade Espírita Francesa, e o Allan Kardec vai pegar essas psicografias e vai publicar no seu último livro, a Gênese. Então, os livros básicos do Kardec são 5, né? O pessoal brinca dizendo que é o Pentateuco Kardec. Ele pegou o livro do cara, reproduziu, né? Onde o cara, sabe o que o cara fala? Publicou ele no último livro, né? Na Gênesis, né? Vamos ver. O último dele, a Gênese, né? E o capítulo 6º será todo ele feito com os escritos do Camille Flammarion, quando este recebeu o espírito do Galileu Galilei. Então, os escritos do Galileu Galilei, que ele afirmou ser falso.
Ele afirmou que que ele não tinha espírito nenhum, que aquilo foi apenas um processo ilusório, uma autossugestão. Muitas das informações que o Camille Flammarion passou por meio do espírito do Galileu Galilei são informações sabidamente falsas. Muitas. Uma delas, Júpiter tem 4 luas. Nós sabemos hoje que tem 79. Nossa, que diferença, 4 para 79. 4 para 79. É pouca diferença. Marte não tem lua nenhuma, dizia ele. Nós sabemos hoje que tem 2. A Via Láctea é formada por 30 milhões de estrelas, dizia o Galileu Galilei. Hoje nós sabemos que são mais, não de 30 milhões, mas são mais de 200 bilhões de estrelas. Talvez ele errou porque de 4 para 79, de 30 e poucos para 200 bilhões, 200 milhões. Entre outros dados. 30 milhões por entre outros dados. 200 bilhões. Diferença pouca. Diferença pouquinho. Diferença pouco, dá pra você contar no dedo. Tá vendo? Tem outros dados também. Na revista, tá? Tem uma revista, tem essa publicação até hoje, sim, essa revista, tem muita gente que tem essa revista, esses exemplares, que é onde fala que o cara fez o teste, inventou o nome de uma pessoa que estava viva, o Chico Xavier psicografou essa pessoa, e na verdade a pessoa não morreu, a pessoa estava viva, como aconteceu com o Marco Aurélio. Todo mundo sabe que o Marco Aurélio foi morto, que a própria mulher lá confessou que o irmão dela deu tiro, né? Deu tiro e escondeu ele debaixo da casa lá na época. Até a polícia civil agora está investigando lá de novo, tentando achar o corpo, né? Mas eles têm que lembrar uma coisa, porque as casas da época mudou totalmente de lugar. Eles estão cavacando, furando lá tudo para achar esse corpo. Quem antes vai morrer, dizer que não ficar com essa culpa. Confessou que o Marco Aurélio tinha chegado a ser gritando, pedindo ajuda, o irmão dele era deficiente, catou o espingarda do pai, deu tiro nele e eles enterraram dentro da casa, porque nunca achou o corpo dele. Né? E o Chico Xavier na época falou que não falava com os vivos, com o vivo, só falava com o morto. Mas nessa época o Marco Aurélio já estava morto, tá? Tem outras coisas, eu sou fã do Chico Xavier, mas tem coisas aí que foi publicado na revista, tem um amigo dele que deu um depoimento aí muito contraditório. Ela vai ver na próxima análise de quinta-feira, vai ser essa de quinta-feira, ver se eu faço ela ao vivo, tá? Começou. Agora, tipo assim, vocês viram, não tô falando mostrando opinião, pedindo que vocês, tô analisando o que vocês me pediram. Aí teve isso do Allan Kardec, que vocês já viram, do racismo. E por que depois continuou o negócio do racismo no Rio de Janeiro? A história do que vocês vão ver aqui agora, que foi aí onde que surgiu a Umbanda. Bora ver? Começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional no bairro de Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia a de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais, era que o menino estava endemoniado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão. Presta atenção, foi convidado para ir na sessão, né, na Federação dos Espíritos, para descobrir o que está acontecendo com ele. Tomando um lugar à mesa e tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." Saiu da sala indo ao jardim e voltando após com uma flor, que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Estabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns kardecistas espíritos que se diziam pretos escravos e índios. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando o seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem.
Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele falou: Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da sua cor? Pois é, o próprio, onde que era para ensinar, doutrinar, ajudar os espíritos, tinha preconceito, racismo. Vocês estão vendo aí? Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura, e então, um médium vidente perguntou: por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo? Estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? E a entidade respondeu: se querem nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Se julgam atrasados os espíritos pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho às 20 horas. Aí, quer dizer, então, os espíritas, o catolicismo antigamente, tinha preconceito, os espíritas, através dos médicos, tinha preconceito que não queria atender eles, porque era caboclos, pretos velhos, né, os pretos, né, índios, escravos. Então, eles não podiam receber atendimento. Continuava racista na época do Kardec. Então, nessa época também no Rio de Janeiro, lá em Niterói, tinha racista também. Então, tipo assim, e ele falou que era um padre e voltou para o lá que voltou a ser a última encarnação dele brasileiro, né? Então, a reencarnação é para quê? Para o espírito evoluir, não é correto? Então, não está evoluindo. Porque hoje, em 2026, se os espíritos estão para evoluir, para vir voltar a evoluir e reencarnar para evoluir, como é que tá então? Vamos fazer uma pesquisa. Hoje o pai mata filho, filho mata pai, tudo estão fazendo isso. E aí? Pai matando filho, mãe matando pai, filho matando coisas. E acontece o quê? Tá evoluindo ou tá? Qualquer um tá brigando, qualquer um tá matando. Se um olha no trânsito, buzina pro outro, vai lá dar um tiro. Então o espírito não tá evoluindo, tá o quê? Tá retratando, tá virando mais animal, mais selvagem, que nem na época do ser humano que surgiu o ser humano era tão selvagem que nem tá hoje. Hoje o ser humano tá matando outro. Por que acontece? Como as pessoas são ricas, influentes, os povos mais ricos de Goiás, você vai fazer o quê? Deixa por isso mesmo. Mas, se ninguém interferir pesado político lá, a polícia vai desvendando os maiores casos do Brasil. A religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade. Deixa a polícia trabalhar, deixa os homens trabalhar. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, não deixa os homens trabalhar. Que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. O vidente retrucou: julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? Perguntou com ironia. Olha que ironia. E o espírito, já identificado, disse: cada colina de Niterói atuará como porta-voz. Se você reparar, né, quantas colinas tem o Rio de Janeiro? Quantas colinas? Anunciando o culto que amanhã iniciarei. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem... Então só podia ser tratado só pessoas importantes, né? Às 8 da noite, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto. Eu não sou um bandista, mas é uma religião que eu identifico muito. Tá? Por que eu identifico muito? Porque uma vez eu vi um cara incorporado, o Zé Pelintra. Acho que de 100 palavras que ele falou, 90 era Jesus. Mas isso acontece, o que acontece? E muitas vezes esses espíritos que entram nesses médios dentro do centro espírita, kardecista, ou outros centros espíritas, ou até mesmo na Umbanda, do Candomblé,
mas na Umbanda e coisa, muitas vezes são espírito obsessor não, fala, como é que deve falar? Usa o som penteiro para ficar melhor para vocês entenderem melhor. Incorpora no pai de santo ou dentro na casa espírita e passa por esse espírito de luz, mas na verdade não é. 90% não é. Então muitas vezes esse espírito entra nessas pessoas que diz médios na Federação Espírita estava aí, ou até mesmo hoje existe na Umbanda, né, em muita corporação, muitas vezes não são espíritos, não é todo centro que é honesto, tem muito centro aí que não tem muito conhecimento. Enquanto essas entidades incorporam na pessoa sem preparação, num lugar fora do terreiro, incorpora ali e passa por Exu, passa por aquilo, fala, como eu falei daquela outra vez, a entidade incorporou no cara e xingou, falou que não ia com a cara do cara. Não vou com a sua cara não. Xingou o cara. Da onde uma entidade de luz incorporar vai falar assim, eu não fui com sua cara não, eu não vou com sua cara não, você é isso. Nunca. Quando a entidade incorpora, ela vem dando saudação, ela vem falando de Deus, ela vem falando um de coisa, ela vai te dando conselho. Jamais. Imagina uma entidade de luz e fala que não faz com sua cara. Não fui com sua cara não. Aí você não vê, porque dentro do terreiro, para incorporação, tem um preparo, o médico é preparado, o médico tem que ser preparado. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que usa charuto, por que usa fumaça? Para purificar o médico que vai receber a entidade. Não é de qualquer jeito que a entidade, não observa que está descalço, quando eles, muitas vezes vão receber uma entidade e estão descalços, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Nada ali é aleatório. Você vê que está descalço, dançando ali, fazendo a coisa ali, quando a fé incorpora. Tem um motivo, tem aquela incorporação certa, honesta, e tem a incorporação que são entidades que não é de luz e passa por entidade de luz, como na época do kardecismo também é a mesma coisa. Então eles não tinham conhecimento, o próprio essas pessoas não tinham conhecimento disso. Então eles achavam que aquele era incorporação mesmo, mas na verdade era incorporação, mas muitas vezes não era de entidade de luz. Espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal deste culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 8 a 10 da noite. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome do movimento religioso que se iniciava, Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. Essa caridade é de graça, tá? Não é cobrada. Aí eu vou responder uma pessoa que falou, já tinha falado algumas para mim e veio falar de novo. Mas você cobra, suas terapias são cobra para alinhar chakras, você cobra para você tratar uma pessoa de depressão. Vai no psicólogo, pergunta se ele vai te tratar de graça. Vai no terapeuta, se ele trata de graça. Terapeuta holístico não tem nada a ver com religião, tá? É terapia. Eu expliquei para vocês. Corpo, alma, mente, a energia, tudo que você manda é energia do universo. Se você tiver com o chakra desalinhado, se tiver com o chakra desalinhado, sua vida vai dar para trás. Isso não é religião não, isso é chakra, a gente trabalha na terapia. Se um chakra seu estiver desalinhado, bagunçado, sua vida vai para trás. Vocês já viram vários depoimentos aqui, tem vários depoimentos, e tá chegando vários depoimentos, enquanto tá postando os depoimentos das pessoas. As pessoas estão mandando depoimentos sem eu pedir. Eu vou mandar para outros depoimentos também. Tem até pai de santo que faz tratamento comigo, que está cansado de passar dificuldade, está cansado de estar sofredor, está cansado, tudo que você faz dá errado. Você começa empolgado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aqui. E quando você começa a fazer, você desiste, você para no meio do caminho. Isso é chakra desbloqueado. Os chakras são pontos energéticos, distribui ponto de energia. Tudo que você manda para o universo, você recebe. Se você manda positividade, você vai receber positivo. Se você reclama, você vai receber coisas negativas. Tudo que você manda, você recebe. Só que se o seu chakra não estiver desalinhado, bagunçado, você não vai receber aquela energia. Porque não vai filtrar e passar pelos seus 7 chakras. Na verdade, os principais, que são ligados às nossas glândulas e vários pontos de chakra do nosso corpo. Entendeu? Você recebe energia do sol, fica no sol, você recebe energia, né, vitamina, coisa assim, tudo isso é um negócio de chakra. Como eu expliquei vocês, botar a mão perto da pessoa, esquenta. Você vai esquentar, você trabalha manipular a energia. E quando um chakra está alinhado, por exemplo, terceiro olho, como se você recebe pelo chakra coronário. Chegou aqui, vai ser barrado e não vai passar para o outro chakra. Se vem de baixo para cima, ele não vai chegar no outro chakra de cima. Então fica tudo bagunçado, sua energia. Aí sua vida dá errado, sua vida não anda para frente, tudo que você põe a mão dá errado, você não consegue ver para frente, tudo que você vai fazer as coisas
né? Você não consegue fazer. Você não consegue fazer. Aí você vai achar, fez macumba pra mim, tem um trabalho feito pra mim, tem uma macumba feito pra mim, minha vida tá desandando, eu tô acontecendo muita coisa em casa, tá acontecendo isso, eu tô brigando muito, é obsessor, é macumba, é um chakra desalinhado. Quantos depoimentos você já viu aqui, pessoas estão com o chakra desalinhado e foi alinhado o chakra, depois a vida começou a andar de boa, começou a flutuar, começou a andar, as coisas dar certo. Porque a pessoa cansou de passar aquilo ali, aquela dificuldade, passar aquela merda ali, e falou assim: eu vou tomar uma decisão, vou alinhar meu chakra. E aí alinhou o chakra e falou assim: a melhor coisa que eu já fiz na minha vida até hoje. A melhor coisa que eu fiz até hoje foi alinhar chakra. E olha que, para vocês do canal do YouTube, falam assim: eu vi lá no canal do Corvo, você alinha chakra, é o mais barato que eu faço para vocês. Tem pessoas que nunca viram meu canal que eu cobro bem mais caro, que vai consultar comigo. Então vai qualquer terapeuta, tiver o valor da consulta. Tem consulta que é 250, 300 conto, tem 700. Eu cobro para vocês bem baratinho e vocês viram o resultado em menos de uma semana. Em menos de uma semana vocês viram o resultado. E aí? É um investimento que vocês estão fazendo na própria vida de vocês. Ou se você gosta de ficar sofrendo, passando aquele na mesmice, beleza. Agora muitas pessoas estão assim: eu não quero passar por isso, eu quero melhorar minha vida. Faz o elemento chakra e a coisa volta a funcionar, andar bem. Olha o depoimento desse aqui, é pai de santo. Olha o depoimento dele. Boa noite, Coro. Tudo bem? Estou gravando esse vídeo para relatar o que aconteceu. Ontem, nós fez para mim o pêndulo, jogou as cartas, alinhou os chakras, né? Como eu havia falado, que estava tudo trancado, eu não conseguia. Começava um serviço e não conseguia terminar. A coisa estava bem complicada. E ontem, depois que tu fez a mesa, o alinhamento de chakras, tudo melhorou. Melhorou, olha, uma coisa... De um dia pro outro, hein? Tinha serviço que eu tinha para fazer, que vai levar uma média de 3 dias para fazer, para realizar, para finalizar. E hoje, consegui fazer hoje, em um único dia. Ele é pai de santo, a esposa dele é mãe de santo, e a esposa tem um cabulado que ela fez também depois. Ela é mãe de santo há muito tempo, ela fez depois tratamento. Se você está passando por dificuldade, passando por isso, é só você chamar no WhatsApp. Tá? É só você me chamar no WhatsApp, ó, tá aí o WhatsApp. Vai estar o primeiro comentário fixado no topo aí, ó, vai estar meu WhatsApp, você chama e marca sua consulta. Né? Eu faço tarô, eu faço leitura de carta, tá? Eu jogo carta para as pessoas. Mesa radiônica, mapa astral, tá? Reiki existe até no SUS hoje, tá? Se você pesquisar hoje, pesquisa então, entra no YouTube, pesquise Reiki no SUS, vai ver que existe tratamento de Reiki no SUS, no hospital. Alguns hospitais só, tá? Não é todos os hospitais, não. Hospital mais grande, cidade mais grande, tá? A casa... Hipnose também, tá? Trabalha com hipnose para a pessoa que tem um trauma, por exemplo, na infância, alguma coisa. Muitas pessoas a gente curou trauma. E outras coisas que eu faço também na área da terapia holística, tá? De trabalhos espirituais que ora se fundava. E graças a Deus é resultado. Eu mostro resultado. Tem vários depoimentos. Tem depoimento de advogado, de policiais, de engenheiro, de pessoas normais. Várias coisas tem depoimento. E tá mandando mais depoimento ainda. Então, eu não mostro para vocês aqui um vídeo, não é só falar assim: eu tenho um certificado aqui na parede, Não, eu mostro o resultado também. Tem um certificado e mostra o resultado. Recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade. Aqui já fizeram, porque né? Assim como uma parte... Aí depois o caboclo estabeleceu Aí depois disso, a casa da Umbanda eles fizeram, e eles foram lá ver, ficou lotada de gente, era muita gente consultando, milagres, pessoas sendo curadas. Aí foi onde surgiu a Umbanda. Então, vocês viram essa análise, comenta o que você achou falando disso. Lembrando que nada contra a religião, nada contra a religião, estou fazendo nada que vocês me pediram, como fiz da Igreja Católica no tempo atrás, agora estou fazendo isso aqui que vocês me pediram. Tem muitas coisas boas no kardecismo? Tem, mas eu vou tirar para mim 20%. Tiro 20%, 10%, o resto eu não acredito. 10% eu acredito, 15% eu não acredito. Opinião minha. E daí? Não adianta querer enfiar uma coisa na cabeça dos outros, que não estou enfiando a coisa na cabeça de vocês, não. Não adianta enfiar na cabeça dos outros, estou dando minha opinião. Na minha análise que vocês pediram, estou sendo sincero. Tá? É minha opinião. Mesmo com todas as religiões. Todas as religiões, o máximo que eu acredito é 10, 15%, porque muitas coisas não são. É isso que eu acredito, 10%, 15% de cada uma. Por isso que eu falo, hoje não tem religião, hoje espiritualidade.
tá? Espiritualidade. Tem muitas coisas erradas, todas as religiões têm, tá? Todas as religiões têm coisas erradas. Isso é fato, já mostrei para vocês isso aqui, tá? Já mostrei muito isso para vocês. E a segunda parte vocês vão ver o negócio ainda. A segunda parte é pior do que a primeira, só que a segunda parte vai ser mais pequena, mas é pior do que a primeira e vocês vão ver aí, tá? E olha que eu sou fã do Chico Xavier demais da conta. Tá? E eu falando hoje em dia, e muitas vezes hoje a pessoa procura o espiritismo, o lado espiritual, da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo. Como as pessoas procuram hoje? Curiosidade? Não, porque morre alguém da família. Morre alguém da família, a pessoa fica assim, como é que ele tá? Será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? Será que ele tá vivo? Ele não tá vivo, não tá morto, né? Será que ele tá bem? Tá num lugar melhor? Será que onde tá? O que aconteceu com ele? E a pessoa começa a entrar num mundo espírita, de religiões, por causa disso, umbandista, kardecismo, entra nisso. Mas muitas vezes a pessoa não vai num centro despreparado, vai num centro que seja ponto de esquina. Tem centro ponto de esquina bom, mas tem uns que não é verdadeiro, tem uns que enganam as pessoas. E a pessoa, e é fácil, né? Não, eu vou falar pra você, tá num lugar bom, tá num lugar isso, a pessoa fica confortável, nossa, assim. Tem uns bons? Tem, mas as pessoas que nunca conheciam um centro espírita, que nunca foi, tá passando aquele luto e procura, ele não vai saber qual que é bom, qual que é o ruim, qual que é diferenciar, qual que é um banda boa, qual que é o terreiro bom, qual que é o terreiro ruim, não. E muitas vezes as pessoas me procuram. E eu falo assim, você tem certeza que é isso? Não tem. Um dia veio umas pessoas me procurar que estavam num centro espírita aí. E eu perguntei qual é o centro espírita, tá assim, a gente faz isso. E a gente levou um pratinho. A pessoa falando que era kardecista. Levou um pratinho de barro, não sei pra onde cruzar. Eu falei, você não foi no centro espírita? Foi na Umbanda. Não foi na Umbanda. Alguidar. Aquele lá não é do centro espírita. Aí depois eu falei, onde que é? Tal pessoa falou, eu falei, é Umbanda. É da Umbanda. E lá não era uma Umbanda boa, que muitas pessoas já tinham sido passadas para trás lá. Aí eu orientei outra pessoa, a pessoa está na outra casa Umbanda agora, verdadeira, forte, séria. Entendeu? Então comenta o que vocês achou. Não estou falando de religião, estou fazendo uma análise, estou colocando meu ponto de vista, tá? Que vocês me pediram, que vocês tinham dúvida, que a pessoa me pediram no inbox, lá no Instagram. Então estou pondo meu ponto de vista, aí é uma análise, não estou falando mal. Eu respeito todas as religiões, pego um pouquinho de cada um, aprendo um pouquinho de cada um, mas essa é a minha opinião e na minha análise. Se você não é obrigado a concordar comigo, você não é obrigado a concordar, você não é obrigado a aceitar, então é só uma opinião, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.